Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus. A coluna de fogo falou, a luz, o Logos falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então vamos entrar um pouquinho nesse assunto do Logos. Eu sou falando. O grande eu sou. Não fui, não serei, sempre presente, né? O grande eu sou. Essa pessoa que se fez carne no nosso meio, né? Que viveu na terra. Amém. Grande Deus. E aqui na mensagem, a semente não herdará com a palha, no parágrafo 82, Membrano nos fala, Jesus era Deus. Jesus era Deus. Ele era. Seu pai foi o grande Logos. Ele mesmo. E ele não podia derramá-lo todo em Moisés, pois ele era um profeta. Moisés era apenas um profeta. Então o pai dele foi o grande Logos. Você consegue entender isso, né? Porque a Bíblia fala em João 1, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, era o Logos, a tradução correta ali é o Logos, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Amém. E no versículo 14 fala, o Logos se fez carne, a palavra de Deus se fez carne e habitou no nosso meio. Né? E nós temos também, no meio dos grupos da mensagem, nós temos também os dualistas, né? os arianos. Os arianos, que falam que não é duas pessoas, não é apenas uma pessoa. Né? Temos os arianos. E eles usam algumas mensagens de Membrana para tentar trazer essa heresia do dualismo. E uma desses parágrafos que eles usam é Deus revelado em sua própria palavra. Cristo é revelado em sua própria palavra. Cristo é revelado no parágrafo 74, aonde o Membrana fala assim: observem, interpretar mal a Jesus na forma de Deus em um homem, você faria dele um Deus tirado de três. Interpretar mal a Jesus Cristo sendo a palavra, você faria dele um Deus tirado de três. Ou você faria dele a segunda pessoa de uma divindade. E para fazer isso, você faria uma confusão com toda a Escritura. Você nunca chegaria a parte alguma. Então ela não deve ser interpretada de uma maneira errônea. Você não deve interpretar, então, a palavra de maneira errônea. Aqui, ele interpreta isso aqui como se Jesus não fosse a palavra. Você acredita nisso? Os dualistas, os arianos, interpretam essa palavra aqui como se Jesus não fosse a palavra. Jesus não pode ser a palavra para mim. Se ele for a palavra, se ele for o Logos, vai dar tudo errado. Né? Eu vou ler de novo para você entender aqui a forma que eles interpretam isso aqui. Vou ler outra vez, tá bom? Só um comecinho só. Cristo é o mistério de Deus revelado. Cristo é revelado em sua própria palavra. No parágrafo 74. Observem. Interpretar mal a Jesus na forma de Deus, em um homem, você faria dele um Deus tirado de três. Interpretar mal a Jesus Cristo sendo a palavra, você faria dele um Deus tirado de três. Se você isolar isso aqui, isoladamente, você pode ensinar que Jesus não é Deus. Se você isolar, mas você não pode isolar nenhum parágrafo. É igual se você isolar ali Gênesis capítulo 1, versículo 27, né, onde Deus fala, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Parece que tinha mais do que uma pessoa ali. É ou não é? Gênesis 1, versículo 27, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Façamos. Aí o veio falar, ele estava falando com o filho. Está falando com o filho, tá vendo? Tinha uma pessoa ali que era o filho, né? Mas, se você for para o versículo 28, fala o quê? E criou Deus o homem à sua imagem o criou, macho e fêmea os criou. Já fala que criou Deus, né? Criou Deus, e Deus é um só, lógico. Amém. Deus é um, Deus não é trino, ele é uno. Quem fala que é trino são os pagãos, né? Os pagãos. E eles são tão carnais, esses pagãos cristãos, que chega a falar que Elohim quer dizer mais do que uma pessoa. Por que não fala que Elohim quer dizer mais do que um atributo, não é mesmo? Ou mais do que qualquer coisa? Mas por que pessoas? Por que eles querem logo na pessoa? Dizer que Elohim é uma palavra plural, quer dizer mais do que uma pessoa, né?
Nem os judeus falam tamanha tonteria, né? Eles falam que é mais amor, mais virtude, qualquer coisa, mais pessoas. Meu Deus, isso aí é paganismo lá do inferno, né? Enganou toda a cristandade, falando que Elohim quer dizer mais do que uma pessoa. Que absurdo, que tonteria, né? Que tonteria, né? Meu Deus, né? A Bíblia é tão enfática em mostrar apenas um Deus, né? Mostrar que nós temos que ser não politeísta, mas monoteísta. E mesmo assim as pessoas, isso aí chega até nos grupos que se diz a mensagem. Mas eu tento refutar essa heresia que fala que Jesus não foi a palavra. Vamos começar então com a mensagem, pergunta e resposta número 2, do parágrafo 47. Aqui o Mano nos fala: ele era o profeta de Deus, servo, Deus o profeta, não estava ali diante, o profeta de Deus, e esse é Deus o profeta, não é o profeta de Deus, tá vendo? Então Jesus não é o profeta de Deus. No começo ele falou que era, mas depois ele falou, não, pera aí, ele não é o profeta de Deus. Vamos ler novamente aqui, 47, mensagem para a resposta número 2. Ele era o profeta de Deus, servo, Deus o profeta, pegou certo, né? Deus o profeta. Não, estava ali diante o profeta de Deus, e este é Deus o profeta, não o profeta de Deus. Isso foi Malaquias foi o profeta de Deus. Jeremias, Isaías, Elias, William Branham, né, foi o profeta de Deus. Ele não foi Deus o profeta. Agora já o Logos, né? O Logos, sim, o Logos é o profeta, o Logos, não o Branham foi o profeta de Deus. Amém. Mas o Logos é o Deus profeta, tá entendendo? O Deus profeta, Elias, e assim sucessivamente, mas esse era Deus, o profeta, não o profeta de Deus. Entenderam agora? Todos os profetas que representaram sua vida em porções, fizeram sua parte, porém nele está a plenitude de todos os profetas. Amém. Os profetas, a eles veio a palavra do Senhor. Aos profetas, porém este era a palavra. Amém. E o profeta, a mesma pessoa, vem. Pegou a resposta número 2. Jesus era tanto a palavra quanto o profeta. O William Branham não foi esses dois, a mesma pessoa. Ele foi o profeta, ao qual veio a palavra. Ele não era a palavra. Amém. Ele não era a palavra. Apesar que ele foi diferente dos outros profetas, porque aos outros profetas não veio a plenitude, né? Não veio a ministério do Filho do Homem. Mas nesta era, para se revelar aos gentios, tinha que vir esse ministério do Filho do Homem. Como está em São Lucas 17:30, assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, através do William Branham, manifestou esse ministério do Filho do Homem, não Filho de Deus. Né? Porque Filho de Deus foi ele numa forma sobrenatural, invisível nas eras da igreja. Veio até essa última era. Essa última era é meada da última era, é meada do século XX. Deus mudou a sua forma de Filho de Deus para Filho do Homem. Amém. Deus em uma forma literal, humana, visível. E Deus, através de William Branham, manifestou como Filho do Homem, discerniu o coração das pessoas. Né? Mas William Branham não era o Filho do Homem. Ele era um Filho do Homem, um profeta, quando manifestou o Filho do Homem, o Deus profeta. Amém. Né? O único homem nascido através da via sexual, ao qual manifestou esse ministério do Filho do Homem. Olha só que grande, né? Que glória que Deus deu para esse homem, não é mesmo? Ao ponto de tirar uma foto com ele, para mostrar esse grande ministério através dele. Senhor. E as pessoas então nessa era não vão ter nenhuma excusa, nenhuma desculpa. Não tem como ter desculpa. Foi tantos sinais e a palavra vinha através desse homem para as pessoas, né, vindicando o verdadeiro canal. Então você viu aqui então? Porém esse era a palavra e o profeta, a mesma pessoa. Também na mensagem, o pastor do rebanho, em seu parágrafo 97, o irmão também nos fala algo semelhante a isso. Vocês já notaram na Bíblia, simplesmente pensando outro dia, quando um profeta fala, ele diz, assim diz o Senhor. Porém, quando Jesus falou, ele nunca disse isso. Jesus nunca disse, assim diz o Senhor. Nunca seria isso na Bíblia Sagrada. Jesus falou assim diz o Senhor. Por quê? Por que será que ele nunca falou assim diz o Senhor? Nunca disse assim diz o Senhor. Ele era o Senhor. Amém, Senhor. Eu quem falo contigo, né?
porém vamos voltar aqui, eu pulei uma linha aqui. Vocês já notaram na Bíblia, simplesmente pensando outro dia, quando um profeta fala, ele diz, assim diz o Senhor. Mas porém, quando Jesus falou, ele nunca disse isso. Ele disse, porém eu que falo contigo. Eu que falo contigo. Então o chamaram de um profeta. Ele era Emanuel. Amém. Nunca disse, assim diz o Senhor. Ele era o Senhor. Eu quem falo contigo. Eu quem falo contigo. Amém, isso é verdade. Olha quem é essa pessoa então. Ela é a palavra ou não é a palavra? Jesus foi a palavra ou não foi a palavra? E para concluir isso, né, realmente quebrar essa heresia, é claro que as pessoas vão continuar indo nesses grupos, mesmo ouvindo isso, elas vão continuar. Por quê? Porque estão com a mente cauterizada, né? Com a mente cauterizada, nada vai mostrar para ela que Jesus é o próprio Jeová, o próprio Elohim. O Brano pode falar, mas não adianta, né? E a Bíblia também pode falar, mas não adianta, a mente deles estão cauterizadas. Mas vamos aqui para a mensagem. Senhores, queríamos ver a Jesus, em seu parágrafo 22, está escrito, ele disse, eu e meu Pai somos um. Não eu e meu Pai somos três. Jesus disse. Agora o credo diz, eu e meu Pai somos três. Mas porém a Bíblia disse, e Jesus disse, eu e meu Pai somos um. Isso é maravilhoso. Veja como Deus se fez carne, aleluia. Não alguma segunda, ou terceira, ou quarta pessoa. Amém. Porém, o próprio Deus. Jesus disse assim, argumente com ele, não comigo. Eu estou apenas dizendo o que ele disse. Eu e meu Pai somos um. Não sou eu que faço as obras, é meu Pai. Ele habita em mim. Se vós não credes em mim, crede na palavra, porque ele é a palavra. E a palavra foi feita carne, e eu sou. No princípio era a palavra. Esse mesmo escritor do Evangelho, João, disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso faz a ele e a Deus a mesma pessoa. Se Amém. Deus é a palavra, e ele é a palavra, eu e meu Pai somos um, então, isso é maravilhoso, sim Senhor. Tantas coisas podemos dizer sobre isso, maravilhoso, coisas que ele disse. Senhor, queremos ver Jesus 22. Se ele é a palavra e o Pai e o outro é a palavra, tem que ser a mesma pessoa, senão teríamos dois logos, duas palavras, gente. Duas palavras, dois deuses, que absurdo, eles fazem a coisa assim. Mas o Brano é bem claro falar aqui, se ele é a palavra e Deus é a palavra, então são a mesma pessoa, os dois são a mesma pessoa, E João, quando perguntar para Jesus em João 14, Jesus, mostra-nos o Pai, que nos basta. Jesus falou, há tanto tempo estou convosco, mas e não me vê, quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um. Amém. Não, ele está falando ali num acordo, ser um em companheirismo, né? Companheirismo. Eles querem, como marido e mulher, né? Eles querem torcer as coisas, mas só engana quem não é eleito, porque eleito não vai ser enganado. Olha como a Bruna fala na mensagem, vamos ver aqui. Amém, isso é verdade. Sim. Batismo do Espírito Santo. Vamos ver como a Bruna fala aqui no parágrafo 94, 95, 96. Então depois que ele se tornou homem, isso desceu do supernatural a algo tangível, que poderia ser tocado, um corpo. E através da morte sacrificial e do sacrifício supremo desse único Deus, Jesus, ele disse, eu e o Pai somos um, meu Pai habita em mim. Ninguém poderia ler aquilo mais claro, a não ser o dualista, né? Ele não consegue ler isso. Nem o trinitário não consegue ler isso tão claro como está aqui, né? Ninguém poderia ler aquilo mais claro. Eles disseram, por que tu não nos mostra o Pai, e isso nos basta, João 14. Ele disse, há quanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Ele disse, quando vês ao Pai, quem vê a mim, vê o Pai.
Quem vê a mim vê o Pai. Amém, Senhor. Como uma senhora certa vez saltou e ela disse, olha, irmão Brana, ela disse, você, o pai e o filho são um, como você e sua esposa são um. Eu disse, não, eles não são. Eu disse, você me vê? Ela disse, sim. Eu disse, você vê a minha esposa? Disse, não. Eu disse, então não são o mesmo. Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. O Pai habita em mim. Minha esposa não habita em mim. Vê, eles são um, de todas as formas. Eles são um. E nós somos um através de um acordo. A esposa e eu. Nós somos um em companheirismo, mas nós temos duas personalidades. Minha esposa pode ter uma classe de pensamento e eu outro. E nós somos duas pessoas. Mas não é assim com Deus. Deus e Cristo são a mesma pessoa. Amém. Isso deveria bastar para vocês, eleito. Não precisam ficar preocupados com essas coisas. Mas para o eleito isso vai trazer descanso para o eleito, mas os outros não. Porque a vós, eleito, é dado conhecer o reino de Deus, os mistérios, mas a eles, ao mundo, a eles não é dado conhecer os mistérios de Deus. É falado em parábolas para que eles vendo não vejam, e ouvindo não ouçam, e eu os cure, os salve. Os filósofos e tal, verdade. A eles não é dado conhecer os mistérios de Deus, mas a você, eleito, você capta. Você vê, você discerne. Amém. Senhor. Mas a eles não. Vamos agora para a primeira criação de Deus, não é mesmo? Vamos agora para a primeira criação de Deus. Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler aqui em a Era Laodiceia, na sua página 302, ela fala, o princípio da criação de Deus. É isso que o Senhor Jesus diz que Ele é. Porém, essas palavras não significam exatamente como soam para nós. O fato de tomá-la da maneira como soam tem feito algumas pessoas, na realidade, multidões de pessoas, pensarem que Jesus foi a primeira criação de Deus, fazendo menor do que a divindade. Depois dessa primeira criação, criou todo o restante do universo e tudo quanto ele contém. Porém, isso não é correto. Você sabe que isso não se alinha com o restante da Bíblia. As palavras são... Ele é o originador, o autor da criação de Deus. Então, quando eu falo que ele é o princípio da criação de Deus, está falando que ele é o autor, o originador. Essa é a tradução... do grego, né, a tradução mais correta. Ele é o originador, o autor da criação de Deus. Sabemos que, com segurança que Jesus é Deus, o próprio Deus. Ele é o Criador, João 1,3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. Ele é aquele de quem é dito em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Também diz em Êxodo 20:11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que nele há. E o 7º dia descansou. Veja, não há dúvida de que Ele é o Criador, Ele foi o Criador de uma criação física concluída. Certamente podemos ver agora o que essas palavras significam. Ter qualquer outra interpretação significa que Deus criou Deus. Como poderia Deus ser criado quando Ele próprio é o Criador, gente? Amém. Quando Ele próprio é o Criador. Falando ainda sobre a criação, a primeira criação, nós vamos ler aqui um super sinal, em palavra 75, o Mambrano nos fala aqui. Ele deu um outro sinal, né, falando super sinal. Qual foi o super sinal? Uma virgem conceberá, né? Esse é o super sinal. 75, ele deu um outro sinal na sarça ardente. O que foi isso? Quando ele apanhou o seu profeta fugitivo. Tenho ouvido o clamor do meu povo e lembrei do meu pacto. Ele deu outro sinal ali, que ele era um Deus que guardava o pacto, que ele lembrava de tudo que ele disse, cada promessa que ele fez.
Ele deu um sinal na sarça ardente, e eu desci para libertá-los. 76. Observe a Deus em suas maneiras de operar. Quando ele criou os céus e a terra, ele juntou os anjos e disse: façamos. Está vendo? Observe a maneira de Deus atuar. Quando ele foi criar o mundo, ele chamou os anjos e falou para os anjos: façamos. Façamos a maneira humilde de Deus. Façamos. Fala para os anjos, mas os anjos não são criador. Não são criador. É igual um pai, quando chama os filhos ali: vamos arrumar tal coisa aqui, pega o martelo e vai fazer lá. O filhinho não vai fazer, lógico, o filhinho de 2, 3 anos vai fazer uma coisa? Não faz, né? Mas é uma maneira de mostrar, de ser humilde. Vamos fazer tal coisa? Façamos. Cada lugar na Escritura onde ele fez qualquer coisa, na maior parte, não eu, mas meu pai, nunca eu, o pai, é humildade, né? É o pai. Mas quando isso chegou ao plano de redenção, ele veio só. Ninguém estava com ele. Ele era o único que podia vir. Um anjo não podia fazer isto. Outro homem chamado seu filho não podia fazer isto. Outro chamado outra coisa, uma virgem santa ou uma mãe santa ou algum santo não podia fazer isto. Deus tinha que vir. Amém. E eu lhes darei um sinal: uma virgem conceberá e um filho nascerá. E ele será Emanuel, Deus conosco, super sinal, Deus em seu povo, Deus em seu povo, Deus se torna o seu povo, Deus e o homem se tornam um sinal, uma pedra de tropeço para o mundo, mas uma esperança bendita para o crente, um sinal que falarão mal dele. Se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados, falou Jesus em São João. Vocês não creem que eu sou, mas o povo não podiam ver que ele era o grande eu sou. Quem não crê que ele é o sou, morrerão em vossos pecados. Vocês vão morrer em vossos pecados, porque pecado é incredulidade. Você não pode crer que aquele jovem, aquele rapaz era o grande Elohim, o grande Deus, o grande eu sou. Isso é incredulidade. Você não pode crer que eu sou, morrereis em vossos pecados. Também na mensagem 5, identificação definida, a verdadeira igreja do Deus vivo, no parágrafo 177, como o Bruno fala. Assim, a primeira coisa que ele criou. Agora, alguns de vocês querem saber a respeito da minha história de Gênesis. Deus disse: façamos o homem. A primeira coisa que ele criou foi os anjos. Os anjos, para adorá-lo. Então a primeira criação foram os anjos, não foi nenhuma outra pessoa, gente. Tira essa coisa da sua cabeça. Senhor. Que o filho é uma pessoa que foi criada lá no princípio, lá, né? Tira isso da sua cabeça, gente. Ele criou, foi os anjos, para adorá-lo, né? E também na mensagem, o mistério de Deus revelado, também aqui também ele nos fala isso no parágrafo 102 também. Por quê? Porque primeiro não havia nem mesmo uma lua, estrela, átomo, molécula, nada. Ele era Deus. Porém, ele não era exatamente Deus naquele tempo, porque Deus é um objeto de adoração e não havia nada para adorá-lo. Nada, ninguém, não havia nenhum filho lá, ninguém, nada para adorá-lo. Então, em sua grande mente, ele desejava que esses atributos fossem expressos, e nele estava o amor, nele havia de estar o Pai, nele havia de estar o Filho, nele havia de estar um Salvador, nele havia de estar um curador. E todos esses grandes atributos que nós já vemos expressos, Amém, eles estavam em Deus. Desse modo, minha opinião, a primeira coisa que ele fez foram os anjos. Então eles o adoraram, isso fez Deus. Amém. É verdade. E não sabeis, 97. Eu creio que li isto há poucos momentos atrás. Ouçam isto. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Deus é o Criador. Como foi ele criado? Mas esse é o princípio da criação de Deus. Quando Deus, o Espírito, foi criado em forma de homem, aquilo era Deus sendo criado, Deus o Criador, ele mesmo se tornando uma criação. Deus quem fez o barro, fez o cálcio, fez o potássio, a luz cósmica, o petróleo, ajuntou tudo e criou a si mesmo, no princípio da criação de Deus.
O amém final, amém, significa assim seja, o final de Deus. Então você viu aqui? Juntou tudo isso e criou a si mesmo. Ele criou a si mesmo. Você vê a centralidade, né, do assunto, como o Bruno fala aqui. Jesus não foi seu próprio pai. Ele não foi seu próprio pai. Mas tem uma coisa, aquele menino que nasceu em Belém foi o próprio Deus criando ele mesmo. Aquele ali era apenas uma réplica de Deus, uma réplica humana, né? É Deus criando ele numa forma humana, na forma de homem. Amém. Que Jesus tinha coração, tinha, né, o sistema, né, de bombear o sangue ali, tinha todos os órgãos que um homem tem, né, um ser humano tem. E aquilo era Deus em forma de homem, como está aqui. Pergunta e resposta, número 9, para 197. Alguém tem dito, o irmão Brana é um unitário. Não, Senhor, não sou um unitário. Eu não creio que Jesus poderia ser seu próprio pai. Eu creio que Jesus teve um pai. E esse foi Deus. Esse foi Deus. Porém, Deus morou e habitou nesse corpo chamado Jesus. E ele era Emanuel. Amém. Deus conosco. E creio que não há outro Deus a parte desse Deus Emanuel. Não há outro Deus além desse Deus aqui. É o único Deus que existe. Amém. Ele é Deus exclusivo. É Deus exclusivo. Ele é o Pai, Filho e Espírito Santo. E o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, Pai o Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo, Logos. Está vendo? Falando com Logos aqui, é o Espírito Santo. Tá vendo? Então você vê, amém, uma só pessoa. Espírito Santo, Deus Pai, o Logos. Nele habitou corporalmente a plenitude da divindade. A plenitude da divindade. Jesus não foi seu próprio Pai. Ele teve um pai que foi o Espírito Santo. Mas quando você começa a aprofundar na grande revelação, então você vê, né? Você vê como está aqui na mensagem, senhores, queremos ver a Jesus. Eterno era o seu, na página 26, eterno era o seu manto, ele estava vestido com vida eterna, ele nunca teve princípio. Ele nunca iniciou em Belém. Você sabe como as pessoas tentam pensar que ele iniciou. Ele não teve princípio. Amém. Amém. Vestido com vida eterna. E colocou isso de lado para tomar um velho empoeirado. Manto de morte por você e por mim. Maravilhoso. O céu era seu palácio. Todo o céu pertencia a ele. Esse era o seu palácio. Nada poderia... Então você vê aqui que não teve princípio, gente. Deus é eterno. O que aconteceu foi que ele teve que se tornar homem, né? Como filho, sim, teve princípio ali, em Belém, como carne humana ali, né? Ou então como o Logos, se quer chamar isso aqui de filho também, ele é filho também, ele teve início ali também, né? Mas ele já existia muito antes disso, de se tornar essa luz, né? Muito antes de se tornar carne, né? Não vai dar para terminar esse assunto hoje, mas quarta-feira, se Deus quiser, eu vou terminar esse assunto, porque tem mais mensagem para ser lida aqui para mostrar né, o filho e o pai, para entender melhor esse assunto. Para você não ficar achando que tem duas pessoas distintas, três pessoas distintas. Senhor. Porque o irmão Brana, ele sempre foi o quê? Monoteísta, gente. Ele não era unicista, na verdade. Você falou, não sou unicista, sou unicista. Ele era o quê então? Monoteísta, que Abraão era monoteísta. E todo cristão são monoteístas, não é mesmo? Crê somente em um Deus, uma pessoa na divindade, não duas, não três. E o Filho foi adorado. Quem não adora o Filho de Jesus? Todos adoram Jesus. Se ele for outra pessoa, adoramos dois deuses então. E isso é paganismo. Isso é paganismo. Vamos orar e terminar o culto? Amém. Senhor, damos graças por essa mensagem. Vivifica, Pai, o coração de cada um, Deus. Nós oramos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês.